Queridos irmãos, hoje nós celebramos a festa da Epifania, que, embora seja celebrada no dia 6 de janeiro, no Brasil sempre é transferida para o domingo seguinte. A palavra Epifania significa manifestação. No Oriente, essa festa tem outro nome, chama-se Teofania, porque é a manifestação de Deus. Theos, em grego, significa Deus. Mas, no fundo, nós estamos celebrando a mesma festa, a manifestação de Jesus Cristo, que decorre do seu Natal. Ontem eu explicava na missa que, assim como na noite de Natal eu disse que o nascimento é um aparecimento, e falava isso a propósito da segunda leitura, porque na segunda leitura da noite de Natal da carta de São Paulo a Tito, ele diz, apareceu a graça de Deus. A Epifania, portanto, fala desse aparecimento em níveis diferentes. Então, nós temos como uma primeiríssima epifania no momento mesmo em que Nosso Senhor nasceu. Depois, uma epifania aos pastores, gente simples, do povo judeu que cuidava dos seus rebanhos. Depois, a epifania aos magos, como nós lemos no Evangelho de hoje, que representam as nações. Em hebraico, a palavra nações é a palavra goim, que eles utilizam para falar de todos os povos não judeus, os gentios. Diz o texto do Evangelho: tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando. Bom, em primeiro lugar, tempo do rei Herodes. Na Bíblia, nós temos 6 reis Herodes, no Novo Testamento. Nós temos o primeiro Herodes, que é esse aqui, chamado Herodes o Grande, que foi um rei fantoche colocado pelos romanos para ser rei da Judéia. E isso era muito problemático, porque Herodes não era um judeu, digamos assim, puro sangue. Ele era da Idumeia. Idumeia é, digamos, a tradução grega de edomita. Edomita, os edomitas, são filhos de Edom. E Edom foi o apelido dado no livro do Gênesis a Esaú, irmão de Jacó. Ambos filhos de Isaac, filho de Abraão. E, se vocês lembram do livro do Gênesis, sabem que Esaú e Jacó disputavam desde o ventre materno. Mas, embora Jacó fosse o mais novo, ele primeiro comprou os direitos de primogenitura de Esaú, e depois ele roubou a bênção do primogênito de Esaú, e por causa disso, digamos, a linhagem do Messias passa por Jacó. Então esse é o primeiro problema. Herodes é da linhagem de Esaú. Não é um judeu puro sangue. Foi posto pelos romanos para ser um rei fantoche, uma vez que ele conhecia aquela população, que tentava ganhar as graças daquela população. Muito interessante que ele chegou a construir uma espécie de reforma, né, do segundo templo de Jerusalém, para conquistar as graças dos judeus. Fez grandes obras, mercados, portos, etc. Porque, de fato, ele queria
alcançar as graças dos judeus. Ele se sentia inseguro. Vejam que Flávio Joséfo, que é um historiador do primeiro século, ele conta que Herodes era um homem tão paranoico, ele tinha tanto medo de perder o poder, que ele chegou a matar a esposa dele e alguns filhos com medo de que dessem um golpe nele. Para vocês verem o quanto é complicado quando você tem um poder ilegítimo, que não tem um lastro de legitimidade. Você gera uma situação de insegurança, de instabilidade, a governabilidade fica ameaçada e você tem um homem paranoico que está ali com medo de tudo e de todos. Esse era Herodes. Depois de Herodes, de fato, ele dividiu o reino em 3 entre os seus filhos, né? Herodes Agripa, Herodes Filipe e o outro Arquelau. E depois vem Herodes Antipas I e Herodes Antipas II, e assim nós temos os 6 Herodes aí no Novo Testamento. Às vezes, lendo o Novo Testamento, a gente se confunde um pouco, porque é muito Herodes para pouco texto, né? Mas esse aqui é o Herodes o Grande. Então, diz o texto, eis que vieram alguns magos do Oriente e chegaram a Jerusalém. Magos. A palavra mago, ela é muito complexa. Por quê? Segundo um historiador grego, Heríodoto, a palavra mago vem de uma das tribos da Média, que era a tribo Magoi, que era uma espécie de tribo sacerdotal. Aquela região da Média é a região do atual Irã. E ali existem cultos muito antigos de uma religião chamada Zoroastrismo, que é uma religião monoteísta, mas que tem uma concepção estranha, gnóstica do mundo, etc. E estes magoi eram, portanto, homens que estavam na corte, homens que eram considerados sábios. Um sábio, naquela cultura agrícola, não era o que para nós hoje é sábio. Para nós hoje, um homem sábio é um homem de ciência, um homem de universidade, etc. Na época, um homem sábio era um homem que conhecia o céu, sabia quando era época de plantar, quando era época de colher, sabia como tratar uma doença, sabia discernir bem as fases, etc. Né? Então, magoi, aqui, se refere a esse tipo de sábio. Claro, a palavra foi sendo, digamos assim, trabalhada ao longo do tempo e acabou significando feiticeiro. Mas naquele período, não necessariamente nós estamos falando de feiticeiros, mas nós estamos falando de homens sábios que têm profundo conhecimento da natureza, profundo conhecimento da criação, que são capazes de dar bons conselhos, etc., etc. São observadores muito atentos da realidade. Eles chegam a Jerusalém, que é a cidade do rei, a cidade onde está o rei de Israel, o rei dos judeus, e eles perguntam, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, de onde vem essa ideia desses magos? De que vai nascer um rei dos judeus. De onde eles tiram isso? Eles veem uma estrela e concluem que vai nascer o rei dos judeus. Ora, como homens sábios, possivelmente eles tinham tido contato com o livro mais lido
por aqueles povos daquela região, que era a Torá. E o que acontece? Na Torá, são os primeiros 5 livros da Bíblia, nós temos o livro dos Números. E no livro dos Números, nós temos aqui o capítulo 24 do livro dos Números, que apresenta uma profecia feita por um profeta pagão chamado Balaão. Ele era um profeta de Moabe. E é muito interessante porque Moabe também é um outro povo de origem, digamos assim, ligada a Abraão. São os filhos do incesto de Ló, um dos filhos do incesto de Ló com as suas filhas, mas que se rivalizam com Israel. Então, o rei de Moabe, Balaque, pede a Balaão que profetize contra Israel. E ele não consegue profetizar contra Israel. Na hora que ele vai profetizar, a boca dele diz outra coisa. Então, Números 24, 15, aparece essa profecia. Oráculo de Balaão, filho de Beor. Oráculo do homem que tem o olho fechado. Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, conhece a ciência do Altíssimo, desfruta a visão do Todo-Poderoso, e se lhe abrem os olhos quando se prostra. Eu vejo, mas não é para agora, percebo, mas não de perto. Um astro sai de Jacó. Um cetro levanta-se de Israel, que fratura a cabeça de Moabe, o crânio dessa raça guerreira. Edom é a sua conquista. Seir, seu inimigo, é sua presa. Israel ostenta sua força. De Jacó virá um dominador que há de exterminar os sobreviventes da cidade. Essa é conhecida como a profecia da estrela. E ela é uma profecia que fala de um astro que sai de Jacó para derrotar Edom. Herodes era o quê? Edonita. Então, o homem já era inseguro, já era paranoico. Chegam os magos dizendo que a profecia da estrela está se cumprindo. Epa, vem perigo por aí. Ele se sente inseguro. E é muito interessante que a ideia de que um rei surgirá de Israel já é, digamos assim, um lugar comum, mesmo entre os pagãos. Suetônio, que é um historiador romano, e Tácito, que é um outro historiador romano, falam de um rei que vai surgir de Judá, daquele lugarejo, e que vai dominar os povos vizinhos. Havia profetisas pagãs, as chamadas sibilas, que também tinham profetizado a vinda de um Messias. Uma delas chegou a escrever um acróstico: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, cruz. Chegou a esse ponto. Embora alguns digam que isso é uma coisa posterior, mas, na verdade, quanto mais a crítica estuda isso daí, mais afirma a sua autenticidade. Ou seja, o Evangelho está nos colocando num ambiente totalmente estranho ao judaísmo. Balaão nos está colocando em contato com essas notícias sobre o Messias que vai vir, e que os pagãos tinham conhecimento, talvez por uma leitura da Torá feita, digamos assim, de modo lateral. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, ele já era perturbado, ficou mais perturbado ainda, assim como toda a cidade de Jerusalém. Então, veja, havia uma expectativa messiânica. O Messias está chegando. Então a cidade ficou em alvoroço. Chegou, onde é que é?
a cidade de Jerusalém ficou muito perturbada. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Vamos ler um pouquinho mais de Miqueias, porque ele continua. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Miqueias nasceu, ele profetizou 8 séculos antes de Cristo, portanto, ao mesmo tempo que o primeiro Isaías. E é muito interessante que Miqueias, diferentemente de Isaías, que era um profeta da cidade, era um profeta do campo. Então ele tinha uma certa aversão à cidade. Ele era daquela região de Belém, de Judá, etc. Então ele profetiza que dali sairá o chefe que vai apacentar um povo, mas ele diz: suas origens remontam aos tempos antigos. O que ele está querendo dizer? Ele está falando que remontam a Davi, que veio de Belém. Davi era filho de Jessé, nasceu em Belém, e o Messias, como é da linhagem de Davi, portanto, nascerá na cidade de Davi. Por isso, Deus os deixará até o tempo em que derá à luz aquela que há de dar à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. O resto dos seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. Então, mais uma vez, uma menção aos pagãos. Ele se levantará para os apacentar com o poder do Senhor, com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Os seus viverão em segurança, porque ele será exaltado até os confins da terra, e assim será a paz. Ou seja, o que o profeta Miqueias está anunciando é o nascimento do Messias, do ungido, mas que, diferentemente de Davi, que foi o rei que estendeu o domínio de Israel por um território, digamos, o maior da sua história, ele vai estender o seu reino pelo mundo inteiro, para todos os povos, e será um reino de paz. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Isso aqui era uma estratagema, ele queria, na verdade, destruí-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Esse versículo fez com que muitos padres da igreja entendessem que a estrela não era propriamente uma estrela, mas era um anjo. Vários padres da igreja dizem isso. Outros dizem que é uma estrela mesmo, o que é um pouco estranho de pensar, uma estrela que aparece e desaparece, que ela vem, que volta, que vai, e que ela vai andando e até chegar num lugar. É um pouco curioso esse tipo de representação. Em todo caso, é interessante notar que a estrela os levou a Jerusalém. Mas quem os levou até o Messias foi a profecia de Miqueias. Ou seja, o texto está falando de 2 livros. O livro da criação, pelo qual os homens podem chegar até Deus de uma maneira geral, pela sua própria capacidade dedutiva, podem ver os reflexos de Deus e ter um amor natural por Deus, em si mesmo ineficaz para a salvação, mas um amor natural, eles podem ter. A existência de Deus não é matéria de fé. Uma pessoa com a inteligência aguçada pode facilmente, através dos efeitos, chegar à causa
e saber que Deus existe. Porém, ninguém conseguirá chegar até Ele mesmo sem as Sagradas Escrituras. Ou seja, nós temos o livro da criação, nós temos o livro das Escrituras, e é na junção desses dois livros que os povos pagãos podem se encontrar com Cristo. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria, uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. E a palavra aqui é a palavra grega proskineo, que é uma palavra muito interessante, porque ela fala de prostrar-se, de colocar a face em terra. E isso, no Evangelho de São Mateus, se refere apenas a Deus. Quando nós lemos as tentações que o diabo fez a Jesus, nós leremos no primeiro domingo da quaresma desse ano, ele diz: eu te darei todos os reinos se prostrado me adorares. E Jesus diz: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ou seja, o que os magos estão fazendo é reconhecendo que aquele rei é Deus. É Deus no colo de sua mãe. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. É muito interessante porque a tradição, aqui nós não estamos falando mais das Escrituras, nos diz que esses três reis tinham um nome. Isso vem de um escrito cuja autoria é atribuída a um monge inglês chamado São Beda, mas é uma autoria duvidosa, não se sabe se foi ele mesmo que escreveu. E eles seriam Gaspar, cujo nome significa, vindo do hindu, tesoureiro, e, segundo ele, este homem seria de pele escura, como os hindus, escura amarelada. O outro, Melchior, o nome é de origem hebraica, significa Deus guarde o rei, e ele teria trazido ouro. E Baltazar, que tem origem babilônica, que Baal sustente o rei, e esse teria ofertado a mirra. Então, Gaspar seria negro, Melchior branco e velhinho, e Baltazar seria vermelho, teria a cor avermelhada, como os povos do deserto. Uma tradição que se manteve. Houve depois alguns expedicionários que disseram ter encontrado os corpos dos três magos. Então, no século XI, levaram para a Alemanha, para a Colônia, e se construiu uma grande catedral, que é uma igreja maravilhosa. Se diz que esses ossos, essas relíquias estão lá. Depois Marco Polo, no século XIV, visitando a Pérsia, diz ter encontrado esses túmulos lá, mas a comprovação dessas informações sempre padece de fundamento científico profundo. Portanto, o que significam esses três presentes? Ouro, incenso e mirra. Os pais da igreja também discordam um pouco sobre isso, mas, para mim, a significação é muito simples. O ouro, que é o sinal da realeza, nos fala da fé, pela qual nós conhecemos Deus como soberano e galardoador, aquele que nos dá a recompensa em Cristo. O incenso que sobe ao céu nos fala da esperança,
que move os nossos corações para as realidades celestes. E a mirra, que é um unguento com o qual se ungem os cadáveres, nos fala da morte de Cristo, que é a expressão máxima da caridade, do seu amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Portanto, ouro, incenso e mirra são fé, esperança e caridade. Ou seja, falam da vida de oração, falam da nossa vida de entrega a Cristo, com todo o nosso ser. A parte final do Evangelho, quando diz que, quando os magos entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, nos remete muito à primeira leitura. A primeira leitura, no capítulo 60 do profeta Isaías, fala de Jerusalém como uma mulher, como uma noiva preparada para o seu esposo. Levanta-te, resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. E diz: eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os goim, os povos, mas sobre ti apareceu a glória do Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe. Então, Maria, no Evangelho de São Mateus, aqui nesse trecho, é como se fosse a personificação de Jerusalém com Cristo nos braços. Jerusalém que, segundo essa profecia de Isaías, será a mãe de todos os povos. Em grego, nós chamamos cidade de polis. E, portanto, a metrópole é a mãe de todos os povos. Então, Jerusalém será a mãe de todos os povos. É como se São Mateus estivesse dizendo: ela, a mãe do Messias, será a mãe de todos os povos, justamente porque sobre os seus braços está a luz de todas as nações. Nós, quando lemos o Salmo responsorial, vemos que o salmista diz: os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhes seus presentes e seus dons, e também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. E é a partir desse salmo que nós falamos dos reis magos. O Evangelho diz que eles eram magos, sábios, mas o salmo diz que eles eram também reis. Ele os vê como reis. É o ideal, digamos assim, dos povos antigos, né? De que o rei, de que o chefe da nação seja um homem sábio, como Salomão. Um homem cheio de sabedoria, cheio de inteligência, para guiar a nação pelo caminho da verdade. Bom, prefiro não falar do Brasil, deixa para lá. Fato é que nós somos chamados, na festa da Epifania, a fazer com que a luz de Cristo chegue a todos os povos. Nós estamos no século 21. Quanta gente ainda desconhece Cristo? Hoje nós estamos vivendo um período de neopaganismo. Ao invés dos pagãos virem até Cristo, são os cristãos que estão se tornando pagãos. Estão seguindo as estrelas desse mundo. Estão abandonando a oração, os sacramentos, estão se entregando cada vez mais a uma vida dissoluta. E por isso estão fazendo com que o mundo deixe de ser Jerusalém, a cidade da paz, e se torne uma cidade da guerra. Se torne um mundo cheio de discórdia, um mundo cheio de violência e de desagregação. São Paulo diz na segunda leitura da carta aos Efésios que esse mistério da salvação dos pagãos acaba de ser revelado pelo Espírito. Ele é um mistério. A obra de salvação de Deus acontece
de uma maneira que nós não podemos discernir inteiramente. Que nós sejamos parte desse mistério. Que nós possamos ir a todos os lados, levando a luz do Evangelho, a alegria do Evangelho, para a conversão dos povos e de todas as pessoas. E que nós tenhamos a autenticidade de Cristo, portanto, que nós mergulhemos na palavra, justamente para que assim nós possamos reverter. Ao invés de um mundo se repaganizar, que ele possa ser recristianizado por um contato vivo com a palavra, que nos faz descobrir Jesus como o Messias, o Salvador de todos os homens, fora do qual não há salvação.